vai falar de mais um resultado positivo do Verdão. Mas antes, olha só a nossa enquete do dia. Após a vitória sobre o Botafogo, o Palmeiras ainda pode ser ultrapassado na liderança do Brasileirão. Mas por que isso, minha gente? Quem é que tá tão pessimista assim? Palmeirense que pensou na enquete. Tá louco? É o Fini, né? Só pode ser o Fini. Então, dá para perder essa liderança aí? Sim ou não? É isso a pergunta? É mais ou menos isso, né? Pode ser ultrapassado? Sim ou não? Vota lá no site gazetesportiva.com. Claro que matematicamente existe a possibilidade, mas só para mim é fora de cogitação. Aliás, antes mesmo desse jogo contra o Botafogo, quando o Palmeiras venceu o Atlético Mineiro em Minas, para mim, definiu o campeonato. Matou ali. E aí, Salazar? Para mim, eu falei isso aqui também no Gazeta Esportiva. Boa noite mais uma vez. Desculpa pela minha voz, mas está melhor já hoje do que tá. não? Desculpa pela minha voz, eu sou muito sexy. Eu não falei nada. A Michele cornetou minha voz ontem no ar, lembra? Eu falei alguma coisa hoje? Falou. Hoje tá bom. Mas quando o Palmeiras foi eliminado dos torneios de mata-mata, para mim ficou muito claro que o Palmeiras se tornaria mais favorito ainda ao título do Campeonato Brasileiro. Ficaria cascudo, né? Ficaria muito difícil tirar o título do Palmeiras com o Palmeiras focado só no Campeonato Brasileiro, já pela vantagem que tinha. Agora, com 10 pontos de vantagem, não. Esquece. Só esperar. Faltando o quê? 9, 10 rodadas? Seria assim, claro, pode, como eu disse o Celso, pode acontecer matematicamente. Foi a 29ª, faltam 9 rodadas. Não, seria um vexame, assim, talvez o maior de todos. A gente já teve o caso do Grêmio, quando o São Paulo chegou, teve o próprio Palmeiras em 2009, mas eu acho que esse seria o maior vexame. Não vai acontecer, mas seria o maior. Não vamos deixar a torcida do Palmeiras esperar mais para ver o jogo de ontem, não. Põe na tela o duelo do Verdão com o Botafogo, diretor. Tem que começar por nós, treinadores e jogadores, e por vocês também, imprensa, porque quando nós não respeitamos os adversários no futebol, e eu aprendi desde bem pequeno que no futebol tudo é possível. E às vezes nós, quando não respeitamos os nossos adversários, depois saem-nos as coisas ao contrário. Portanto, nós não vamos mudar uma vírgula daquilo que dissemos desde que entramos no início desta competição. Tínhamos objetivos muito claros na Copa do Brasil, fomos eliminados da forma que fomos. Tínhamos objetivos muito claros na Libertadores, fomos eliminados da forma que fomos. E aqui no Brasileiro, enquanto houver jogos para disputar, temos 9 finais. E é assim que nós que as vamos encarar. Cada jogo com esta mentalidade, com este compromisso, com este equilíbrio e com esta vontade. E deixem-me acrescentar também a qualidade dos meus jogadores, porque mais uma vez me demonstraram a qualidade a todos os níveis. Técnica, tática, física e mental. E aí, Celso Cardoso? Bom, o assunto principal do jogo, infelizmente não foi o jogo, mas esse é assunto para daqui a pouco. Daqui a pouquinho. O jogo em si, o Palmeiras mais uma vez mostra a sua capacidade, a sua competitividade, que não por acaso é o líder do campeonato. Não desde o começo, mas desde podemos dizer assim, desde um quarto, né, do campeonato. Tínhamos lá, acho que o Palmeiras assumiu a liderança na 8ª rodada, uma coisa assim. No começo o Palmeiras deu umas vaciladas, inclusive dentro de casa, muitas vezes quando mesclou. Depois se mostrou, é o melhor visitante, é o time que menos perdeu, invicto, é o que fez mais gols, é o que menos sofreu gols. Quer dizer, então, tudo caminha bem para o Palmeiras, fruto de um trabalho competente do Abel Ferreira. Acho que isso não se discute. O Palmeiras realmente é o time, digamos assim, mais regular do futebol brasileiro, mesmo que você considere a eliminação para o São Paulo, questionada por torcedores, pelo próprio Palmeiras, por causa da arbitragem, mesmo que você considere também a eliminação da Libertadores América. A Libertadores América, para mim, o Palmeiras não tem do que reclamar, mas do São Paulo ele tem razão ali, houve um erro crasso de arbitragem. Acho que o Abel está na dele, qualquer técnico no lugar dele daria a mesma resposta sobre essa questão de euforia, comemoração antecipada. A gente pode falar, claro, o Palmeiras dificilmente vai perder o título. Mas é jogo a jogo. Mas é óbvio que o técnico não vai falar isso, qualquer técnico no lugar dele diria a mesma coisa, é levar a sério, até por receio de repente, os jogadores entrarem nessa onda. Mas os jogadores também não são bobos, eles sabem, eles olham a tabela, são jogadores experientes. Eles sabem que eles estão muito perto de fazer história e é isso aí, é manter o mínimo de concentração possível e dar tempo ao tempo o Palmeiras vai se consagrar campeão. Ontem jogou bem, jogou melhor que o Botafogo fora de casa e é isso que é curioso, o Palmeiras não só consegue o resultado, como ele é melhor que o adversário na maior parte das vezes fora de casa. Foi bem na sua proposta, teve uma falha do Everton no gol. Para mim, o Everton falhou. Não tem essa de que quase pegou a bola, não, ele falhou mesmo no gol.
Mas enfim, um jogo até que de certa forma tranquilo. Para mim a grande decepção é o Botafogo, né? Inclusive teve uma entrevista também, uma resposta que repercutiu bastante no Rio de Janeiro, que é o Patrick de Paula, ex-Palmeiras, está no Botafogo, foi contratado com toda aquela pompa, não está nem sendo relacionado. Pois e o é. Luiz Castro, na coletiva, disse: enquanto não tiver condições, não será utilizado. Gente, o Patrick, que Aí era, dá né? para entender por que o Palmeiras vendeu essa joia, entre aspas, para o Botafogo. Exatamente. Foi uma joia, não era ele o destaque da Copa das Mas Favelas? Né? Mas aí começou a ter problema, dizem, quem acompanha de perto, que ele acabou entrando um pouco na euforia, subiu um pouco para a cabeça. O Abel, na época, comentou, tirou ele do time, trouxe de volta. Enfim, lá no Rio. Valeu para o zagueiro Renan. Exato. Valeu também pro Mas Verón. pelo jeito está com dificuldade de se concentrar no futebol e voltar àquele ritmo que a gente conhecia do Patrick. Todos esses garotos realmente ficaram aquém depois da expectativa. E de novo tem um técnico europeu lá que não vai ficar passando a mão na cabeça dele, né? Exato. Muito bem, seguimos com o Palmeiras, mas agora ao vivo, na Academia de Futebol, com o nosso querido Alexandre Silvestre. Boa noite, Silver. Apesar da vitória, teve polêmica no Verdão. O que aconteceu com Abel Ferreira? Michele, Abel Ferreira, eu diria que no temperamento, nas coletivas, no trato com a imprensa, é uma mistura de Luiz Felipe Scolari com Muricy Ramalho. E ó que eu gosto muito dos dois. Aliás, gosto dos três. Mas o que aconteceu ontem, muita gente já está sabendo. O Palmeiras venceu o jogo fora de casa, manteve a invencibilidade como visitante. Já são 33 pontos conquistados longe do Allianz Parque nesse Brasileirão. 10 pontos na frente do segundo colocado. Tudo lindo, maravilhoso. Aí o Abel chega para a coletiva já de cabeça quente. A primeira resposta já é curta e grossa. E no decorrer da entrevista, ele deu uma bela de uma patada num jornalista lá do Rio de Janeiro. Eu queria que vocês colocassem aí, por gentileza, produção, Fini, diretoria, colocassem a pergunta do jornalista carioca, a resposta do Abel Ferreira, bem mal educada, e depois eu complemento as informações. Aperta o play aí, por favor. Parabéns pela vitória. Teve um jogo que ficou muito marcado nessa temporada, que foi o jogo contra o Atlético Mineiro, na Copa do Brasil, que o time teve 2 jogadores expulsos e conseguiu se classificar na partida. O jogo de hoje, novamente, teve um jogador expulso. Eu acho que um ponto da partida que foi que a gente não sentiu qualquer tipo de alteração. O jogo se manteve como estava, com um jogador a menos ou com a mesma quantidade de jogadores. Você falou da mentalidade, que de fato é muito importante, mas de forma prática, taticamente, como conseguir manter tanta consistência em tantos jogos, mesmo perdendo jogadores. Futebol, querendo ou não, às vezes é matemático e você consegue suprir essa ausência dentro desse desenho de maneira que hoje parecia que era 11 contra 11 até o final do jogo. Por isso é que eu sou treinador e vocês são jornalistas. Se quiserem ser treinadores, vão à CBF, fazem o curso e sentam-se aqui no meu lugar. É isso que vocês têm que fazer. Está aí o contexto da entrevista coletiva, da pergunta do Guilherme Gonçalves, repórter lá do Rio, da TV Litoral News. Fez uma pergunta doce, uma bola pingando na área. Mas o Abel está tão obcecado com a perseguição, com todos contra o Palmeiras, é a minha opinião, tá? Que quando ele ouve ali o termo expulsão, ele já partiu para dentro formulando a resposta dele. Então, o que aconteceu? Apurei ao longo da tarde incansavelmente, liguei para o assessor do Palmeiras, falei com o assessor direto do Abel Ferreira, mandei mensagem para o próprio treinador português e recebi algumas respostas de pessoas próximas ao Abel. E no final da tarde, o próprio jornalista envolvido aí nessa polêmica deu esclarecimento. O Abel fez uma chamada de vídeo com esse jornalista para olhar no olho do repórter carioca, pediu desculpas, disse que estava de cabeça quente, porque de novo, na opinião dele, Abel, a arbitragem não foi legal, o Abel tomou mais uma vez cartão amarelo, está suspenso do próximo jogo, entende que há uma diferença de tratamento em relação ao outro treinador. No caso de ontem foi também um português, o Luiz Castro, técnico do Botafogo. O Abel pediu desculpas e prometeu na próxima coletiva publicamente falar desse tema, e a próxima coletiva vai ser quinta-feira aqui no Allianz Parque, à noite, depois de Palmeiras e Curitiba. Coloca a ordem aí, Michele, e distribua o jogo agora. Quero ouvir a opinião dos meninos.
Foi isso que eu estava comentando aqui. Falei, gente, não é possível, ele não pode ter entendido a pergunta, porque o jornalista, né, elogiou, elogios. foi só elogios, e ele não Para entendeu. você não entender uma pergunta longa como essa... Todo respeito. Desculpa. Ele entendeu tudo. Será? A sensação que eu tenho é que ele percebeu o erro, o tamanho do erro que ele cometeu. Por causa da repercussão. Da repercutiu repercussão. tanto e tão Exato. mal. Porque que... Só um se treinador falou disso, né? que toma a iniciativa de processar jornalista por algumas colocações que nem sei se são passíveis de processo. Pois é. E aí Pede- tem um comportamento ele nem vou tão falar. inadequado. A gente tá, assim, o Abel gosta muito de falar muitas vezes da educação do povo brasileiro, dos jovens. Foi uma postura, no mínimo, mal educada. Muito, né? E que não tem justificativa. Não tem. Quando me recordo, muitas vezes, da minha falecida mãe, que às vezes eu brincava e falava assim, faço comando, não que eu faço. É mais ou menos isso. Ele recomenda cabeça fria e coração quente, ele foi da cabeça quente e coração extremamente gelado. Porque foi desrespeitoso. Foi, no mínimo, desrespeitoso com o profissional que estava lá fazendo o trabalho dele. De repente a pergunta foi meio torta, mas você até entende, quando a pergunta é torta, a resposta tem que ser torta. Ou pode ser torta. E você compreende, é uma reação. Mas ali não dá para você denominar de reação para uma pergunta que foi muito pelo contrário, foi algo extremamente elogioso, foi uma reverência ao trabalho dele, então foi inadequado, menos mal que ele teve a hombridade de ligar para o repórter e pedir desculpas. Tá. É o mínimo que ele poderia fazer, porque foi uma bola fora do Abel. Concordo que é o mínimo que ele poderia fazer e eu entendo da seguinte maneira. Se é um outro treinador, se é um outro tipo de profissional que a gente está acostumado e toma uma atitude dessa, eu acho que seria mais compreensível essa desculpa, entre aspas, do Abel, sabe? No sentido de, poxa, sabe, a gente sabe que o fulano não é assim, ele devia estar mal mesmo, todo mundo tem o seu dia ruim. Estava no cabeça quente. Tá de cabeça quente, acontece. O resultado do jogo, Exato. de repente... O ponto contra o Abel nesse sentido é que não é o Nada faz caso. sentido. Não é o caso. O Abel é assim frequentemente. Em praticamente toda coletiva tem uma polêmica, tem uma cutucada, tem uma provocação, tem um questionamento, tem uma discussão aqui no Gazeta Esportiva maior do que do jogo. Já foi discutida arrogância, soberba. Então, assim, eu quero lembrar que quando o Palmeiras contratou o Abel, antes dele ser apresentado, nós aqui entrevistamos jornalistas gregos, porque ele veio do PAOK, entrevistamos o representante de jogadores e do clube grego aqui no Brasil. E o que foi dito para nós? Olha, é um cara jovem, obstinado, estudioso, antenado, mas com difícil trato e relacionamentos. Foi dito antes da gente conhecer o Abel. Hoje o Abel é o técnico que tem mais cartões recebidos do que a maioria dos seus jogadores, se eu não me engano, que todos eles. Ou seja, não é por acaso. O Abel é assim. Infelizmente, o Palmeiras tem um grande treinador, ele é um grande técnico, mais uma vez, vai levar uma taça para dentro do Parque Antártica, mas eu cada vez mais chego à conclusão, porque ele não chegou aqui a semana passada, chegou à conclusão que, infelizmente, é isso aí, o Abel é arrogante, ele é mal educado, enfim, invariavelmente comete esse tipo de atitude. Não é a Ontem, primeira mais vez, uma né, vez, gente? não é a primeira vez. Né? E é isso, a gente aqui, eu acho que a gente nem tem que dar tanta bola para isso, porque a gente tem que avaliar o trabalho dele. O trabalho dele é ótimo, ele é ótimo, ele é muito bom. Ele não inventou a roda como ele acha. Por exemplo, para mim o trabalho do Luxemburgo foi muito mais inovador, pode não ter sido tão vencedor, mas inovador, falando de futebol, do que o do Abel. O Abel é campeão com um estilo de jogo que a gente cansou de ver por aqui. Mas tudo bem, mérito dele. Agora, quanto à personalidade, quanto à maneira dele de agir, aí eu não tenho nada para elogiar ou para concordar. O Abel é extremamente arrogante, sim. Nossa, agora a gente vai conferir como que ficou a classificação no Brasileirão. Lembrando que São Paulo e Coritiba estão com um jogo a menos do que os demais, tá? Então vamos lá, a liderança segue tranquila nas mãos do Palmeiras, que tem 63 pontos, 10 a mais do que o segundo colocado, o Internacional. Logo depois vem Fluminense, Corinthians e Flamengo. Ó, Flamengo lá embaixo. Na sequência aparecem Atlético Paranaense, Atlético Mineiro, América, Fortaleza e Botafogo. Virando a página, muito bem, chegam Santos, Goiás, São Paulo, Red Bull Bragantino e Coritiba. O primeiro time fora da zona de rebaixamento que vocês estão vendo aí é o Ceará. As 4 posições na área de risco são ocupadas por Cuiabá, Avaí,
Atlético Goianiense e o rival que vai jogar contra o Corinthians, Se Juventude. você me permite, antes de você falar do jogo de hoje, ainda faltam 9 rodadas, muita coisa pode acontecer, mas podemos dizer o seguinte: Palmeiras sobrou, Flamengo e Atlético Mineiro, grandes decepções no Campeonato Brasileiro. Sim. Ah, mas o Flamengo está em outras frentes, tá ok, Sim. está em outras frentes, mas é uma decepção. Flamengo, o Dorival fez escolhas equivocadas São no Flamengo. Paulo é uma decepção. Enorme. Agora, Corinthians, Fluminense e Internacional, grata surpresa. E para mim o Santos está bem acima do que eu imaginava. Também, exato. Eu Santos imaginava também. o Santos Isso. brigando para não cair. E tá lá. Tá na lá. frente. Eu só queria reforçar essa situação do Abel. Quando a Michele mostra a tabela, você olha para a tabela, você olha para o resultado do jogo, Vai em com todo paz, respeito, né? que cabeça tá tão quente nervoso? é essa? Por que você tá tão nervoso? É não jogador é? expulso todo jogo, é o técnico bravo na coletiva, o time está 10 Eu posso pontos falar? na frente na liderança. Florais. Com todo respeito. Toma os florais, entendeu? E outra, eu não gosto dessa coisa do contra tudo e contra todos. Ele alimenta. alimenta. Ele alimenta esse Fomenta discurso. uma animosidade. Né? Uma raça, não, todo mundo odeia a gente. Não, tem que falar. Você é palmeirense, mas tem que falar. A gente tem que falar que o O que você mais espera de um líder é calma. Exato. Cabeça. Mas ele fala Boa, tanto é isso isso. aí. Olha,